Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Marcela Soares, professora e autista nível 1 de suporte. Hoje o nosso vídeo ele vai ser justamente para tratar dessa classificação, né? Por que nível 1, por exemplo? Então, pessoal, todos nós autistas, nós estamos dentro de um quadro que é o transtorno do espectro autista. E esse transtorno, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o nosso cérebro ele vai se desenvolver e ele vai funcionar de uma maneira diferente das outras pessoas, tá? Então, para que você esteja dentro do espectro, é necessário que você tenha um déficit em 3 campos, tá? O campo da comunicação, o campo da interação social e de comportamentos repetitivos e restritivos, certo? Então, todos os autistas eles têm déficit nessas 3 áreas, tá? Mas, por ser um espectro, tá? Nós temos esses déficits de maneira diferente, de autista para autista. E aí, essa classificação, ela é em relação à quantidade de suporte que esse autista ele vai precisar, tá? Então, nós temos o autista nível 1 de suporte, com ou sem o comprometimento cognitivo, tá? Então, eu me encaixo nessa primeira classificação, eu tenho nível 1 de suporte sem um comprometimento cognitivo. Então, significa que eu preciso de pouco suporte para que eu desenvolva as minhas tarefas, eu consigo ser uma pessoa independente, eu trabalho, eu estudo, eu tenho a minha vida, mas eu tenho déficit nesses 3 departamentos, tá, gente? Então, eu preciso de suporte. É um suporte menor? É um suporte menor, mas não significa que eu não necessite, tá? E vamos aqui já trocar uma palavrinha para este nível 1 de suporte, que é nível leve. Pessoal, não tem autismo leve, tá? Quando nós falarmos de sinais e sintomas, vocês vão ver que tem mais de 50 sinais e sintomas dentro do transtorno do espectro autista e todos nós apresentamos de 95% a 98% dessas características. Então, se eu tenho mais de 50 características dentro desse espectro, você não me diga que ele é leve, tá? Então, quando as pessoas dizem assim, o teu autismo é bem levinho, né? Eu pergunto assim, mas é leve para quem? Porque tem dias que não dá, gente, eu não consigo nem sair de casa, tá? Então, vamos trocar essa nomenclatura, não é autismo leve. Você tem lá o autismo nível 2 de suporte, com ou sem o comprometimento cognitivo, aonde esse autista ele vai necessitar, tá, de um pouco mais de suporte, porque ele vai ter um déficit um pouco maior do que o meu, tá bom? E você tem o autista nível 3 de suporte, tá? Que ele é um autista que ele vai precisar de muito suporte, tá? Então, geralmente são autistas que têm a fala demasiadamente prejudicada, tá? Muitos não oralizam, tá? Mas não significa que eles não se comunicam, tá, gente? Então, um grande problema com autistas que não oralizam são que as pessoas, elas dizem assim, ai, mas eu não sei lidar com esse autista que não fala. Eu não entendo. Pessoal, muitas das vezes é porque você ainda não se propôs a entender, né? Nós temos ali, por exemplo, desenhos como a Pantera Cor-de-Rosa, que a Pantera Cor-de-Rosa não fala. E você entende o que a Pantera Cor-de-Rosa quer. Você pega o desenho do Snoopy, aonde 2 personagens, o Snoopy e o Woodstock, eles não falam, mas você compreende o que o Snoopy e o que o Woodstock quer, né? Então, você tem o Tom e Jerry, onde você tem um desenho inteiro sem um pingo de diálogo e você compreende exatamente tudo que se passa. Então, gente, muitas das vezes é a questão do olhar que você tem para esse autista que não oraliza, tá? Então, essa é a divisão, tá? E eu vou tirar uma dúvida, aproveitando, sobre a questão do síndrome de Asperger, tá? Então, antes, você tinha separado, né, os autistas nível 1 de suporte, eles estavam fora dessa nomenclatura autismo, tá? E você tinha uma nomenclatura chamada de síndrome de Asperger para esses autistas, abre aspas, funcionais, tá? Eu sempre gosto de colocar essas aspas porque todo mundo na vida é funcional,
tá, gente? Todo mundo tem a sua função, todo mundo exerce a sua função. Basta você ter essa sensibilidade de entender qual que é, tá? E também estimular esse autista para que ele tenha as suas funções. E aí, pessoal, o que acontecia? O Asperger, ele foi um médico, tá, que deu a sua contribuição para a humanidade, né, estudando sobre o autismo, mas ele também deu o seu desfavor à humanidade, tá? Então ele era um médico alemão e ele estudava, né, crianças com a característica do transtorno do espectro autista, e a esses, digamos assim, esses autistas que conseguiam ter uma funcionalidade, conseguiam ter um QI mais elevado, né, ele classificou como tendo síndrome de Asperger, né? E aqueles outros autistas, digamos assim, abre aspas, né, segundo o Asperger, não funcionais, ele simplesmente mandava essas crianças para os campos de concentração, tá? Então ele atuou, né, para ele ter a glória do seu nome na história. Ele ajudou o regime nazista, enviando essas crianças que ele julgava, né, que não se encaixava na sociedade, para os campos de concentração. Então, por conta disso, a Sociedade Autista convidou a retirar o nome deste senhor, tá, da nossa classificação. Então, a partir, né, dessa década agora, né, foi alguns anos, tá bem recente que isso aconteceu, todos os autistas entraram como autistas agora. Então, todos nós fazemos parte do transtorno. Então, eu não tenho síndrome de Asperger, eu não tenho autismo leve, eu tenho autismo nível 1 de suporte, tá bom? Então, vamos começar a se policiar. Não critiquem, por favor, vários vídeos de pessoas, né, que já tem uns 3 ou 4 anos que já gravaram os vídeos falando ainda de síndrome de Asperger, porque ainda não havia sido falado nesse assunto, tá, gente? Inclusive, esse fato sobre Asperger, ele tá num livro chamado As Crianças de Asperger, tá? E aí você vai ler todo esse desserviço que esse senhor fez com a humanidade, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!